Hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto, é de nosso extras, estudamos os versos adicionais da semana e introduzimos o assunto. Então vamos lá ler esses versos a partir de agora. Os versos adicionais estão todos no Novo Testamento, os três. Os dois primeiros estão em Mateus. O primeiro está em Mateus 10, 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Um simples copo de água fria para um pequenino. E olha, Jesus usando pequenino. Pequenino, criança, né, no caso. Vamos lá agora para Mateus, capítulo 18, versículo 4. Nos fala: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nesse momento, né, Jesus estava ali com alguns homens, né, ouvindo, né, e aí os homens perguntavam: quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus chama a criança, né, bota aqui, ó, na coxa e senta com Jesus, e Jesus fala: isso aqui, ó. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquela matemática, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, os maiores serão os menores serão os maiores. A matemática divina, né? Vamos lá para descer um pouco mais a Bíblia, vamos lá para 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Nos fala: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está falando aqui para uma carta de Timóteo? Não se envergonhe de ser jovem, não tenha medo, vá em frente. Hoje em dia que está mais fácil, né? Quando a pessoa vê um adulto, né, vê uma criança pregando, aí que ela fica mais atenta. Então devemos ser usadas para isso, né? Então vamos lá para o verdadeiramente assunto de hoje. Então lemos esses textos, né, de Mateus e 2 Timóteo. Aprendemos aí algumas características, alguns valores, né, de crianças e de jovens dentro da Bíblia. Jesus falando e Paulo falou também em 2 Timóteo. Né? Então essas são algumas qualidades, né? A qualidade de ser simples, né? Criança é simples. A característica de uma pessoa que tem tempo para servir e ainda por cima serve muito bem. Aquele que tem o dom e o talento de dar a mensagem, né? E aí a lição nos traz um grande exemplo, sabe de quem? De Davi, o rei Davi, né? Mas antes de Davi ser rei, Davi foi criança. E aí quando Davi decidiu atacar Golias, né? Davi falou o quê? Eu vou e lutarei com o meu povo. Davi era criança. Como é que lutar com um gigante de quase 3 metros? O que você me diz? Todos estavam com medo, saindo perto do Golias, não queria lutar com o Golias não. Mas aí Davi aceitou, eu vou. Davi, ele estava sendo grande, né, nesse momento? Não, nunca. Ele não era adulto ainda para ser grande, né? Davi confiou que Deus que era grande. Ou seja, a simplicidade, a confiança que Davi teve fez com que Davi ganhasse a batalha contra Golias e ainda exaltasse o nome de Deus e depois coroasse ele como um novo rei, um novo exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo, né, de Davi criança, manifestar coragem de como tem coragem de gente grande. Uma característica comum de uma criança é que elas tiveram menos dificuldade de entender as lições que Jesus desejava ensinar. Elas não tinham essa dificuldade. Olha, essas crianças todas, igual a da lição, as crianças de hoje em dia, não têm a dificuldade como teve, por exemplo, Nicodemos, que estudamos em algumas lições passadas, e o jovem rico, que estudamos semana passada. Eles faziam as coisas certas, mas o que eles tinham? Muitas dúvidas. Jesus falava
respondia as dúvidas, mas mesmo assim eles não aceitavam. Por quê? Porque tinha muita experiência, muita coisa que tinha acontecido na cabeça que fez com que não aceitasse, ficasse confuso, né? Na natureza divina, na natureza de Deus. E aí fez com que eles acabassem. Nicodemos acabou acreditando, né? Fielmente ali na mensagem. Mas o jovem rico não. O jovem rico acabou não deixando as coisas, né? Vendendo as coisas por causa, porque se sentiu ameaçado, né? De não sobreviver nesse mundo. E aí que é o ponto. A criança não, é simples, aceita na hora. Você quer isso? A criança fala, quer. Entendeu? É assim que funciona. E a pergunta para finalizar é a seguinte: como sua vida seria diferente se você começasse cada dia acreditando e recebendo a Cristo como uma criança? Não pensando duas vezes. Só vai lá e abraça Jesus. Sem temer e sem se preocupar. Como você pensa que seria a sua vida pensando como uma criança? Aí, venham ser assim, e venham ser criança, né? Ali, espiritualmente. E vamos lá para a nossa oração. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por abrirmos a Bíblia, lermos alguns versículos que o Senhor falou sobre as crianças e aprendemos bastante sobre elas. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém.